passo a palavra à companheira Márcia Guedes para o serviço de protocolo. Roteiro do protocolo 2015-2016, 11ª reunião, 3 de setembro de 2015. Abertura e um companheiro presidente, demais companheiras, companheiros, visitantes e convidados, bom dia. Bom dia. Composição da mesa. A mesa está composta ao centro o presidente Leonardo Maus Tatim. À sua direita está esta companheira Márcia Guedes. À esquerda do presidente o secretário, companheiro Nilton de Oliveira Cunha. Registro dos rotarianos visitantes. Estão presentes os companheiros em alguns Luiz Carpim, Rotary Clube Florianópolis Amizade. Registro de convidados. Temos a honra de receber em nossa reunião os seguintes convidados: Luiz Fernando Ferreira, convidado pelo companheiro Tronco. Solicito uma salva de palmas aos companheiros da mesa, aos visitantes e aos convidados. Registro de aniversariantes da semana. Dia 5 de setembro, aniversário da senhora Lígia, esposa do companheiro Sérgio Pires Ferreira. Dia 9 de setembro, aniversário de nascimento e de ingresso do clube do companheiro Sérgio da Silveira, que contará com 26 anos de Rotary. Solicito uma salva de palmas para os aniversariantes. Registro das datas comemorativas. Dia 3, dia do Guarda Civil e do Biólogo. Dia 4, dia de Santa Rosália. Dia 5, dia da Amazônia. Dia 6, do Alfaiate, Dia Internacional de Ação pela Igualdade da Mulher, oficialização da letra do hino nacional. Dia 8, Dia Internacional da Alfabetização. Dia 9, Dia do Administrador, do Médico, Veterinário e da Velocidade. Dia 8, mensagem do dia. Hoje, ao invés de uma mensagem, faço um pedido em homenagem à nossa pátria. Peço que refletirmos sobre como temos atuado como cidadãos. Temos nos comprometido com a busca da recuperação financeira e moral de nosso país. Estamos sendo um presente para o Brasil. Como pretendemos ser um presente para o mundo? Obrigado e uma proveitosa reunião a todos. Passo a palavra ao companheiro Milton Cunha para os trabalhos de secretaria. Companheiro presidente Leonardo Tatim, companheiros, visitantes, os assuntos da secretaria. Recebemos e-mail do senhor Roberto, enviando seu itinerário de voo, data de chegada no Brasil e na próxima quarta-feira, 9 de setembro. Nós estamos supondo que é mais um intercambista, né? Acredito que seja um intercambista que vem
nós temos pouca informação a respeito. Recebemos do companheiro João Galdini, com orientação dos IBAUNDES 2015 e 2016 do Distrito 461. Recebemos do companheiro Cláudio Biagio, do Rotary Clube de Caxias do Sul, Centenário, as fotos da nossa visita na APADEV, que é a Associação de Proteção de Deficientes Visuais, o qual foi respondido pelo presidente Leonardo com os devidos agradecimentos e comprometimento de envio do DVD com nossas fotos e certificado de agradecimento. Recebemos novamente do companheiro Orival Prazeres, secretário do Distrito, programação do seminário da Fundação Rotary e desenvolvimento do quadro social, a realizar-se dia 19 de setembro de 2015, no Recanto Champagnat, das 8 às 18 horas, valor da inscrição 80 por pessoa. Incluído o almoço, hein? Incluído almoço, café da manhã. Recebemos do Rotary Clube de Biguaçu 10 convites para o risoto solidário. Isso deve ser bom, hein? Que irá ocorrer no dia 18 de outubro, meio-dia, no Centro de Eventos Petri, na BR-101, em Biguaçu. Serão 50 tipos diferentes de risoto, imagina, hein? Feita cada um por um risoteiro. Dentre eles, nosso amigo Rafael Oliveiros, que conta com a nossa presença. Recuperação do companheiro Luiz Carlos Tronca, no Rotary Clube Florianópolis, Juiz. Era esse o assunto. Obrigado, senhor secretário. Só gostaria de complementar a presença da nossa já rotariana Thalita, né? Porque a Thalita tem vindo a todas as reuniões aí, Thalita. Já é da casa, Thalita. Será muito bem recebida. É 100%, exatamente. Bem-vindo, Thalita. E também o nosso intercambista, que veio do México, de Aguascalientes, Ángel Octavio Mesa Martínez, intercambista do México. Bem-vindo, Martínez. Agora vamos começar a falar o português, né? Ah, bom, senão não consegue namorar de menina aí fora, não, né? Vamos lá, convido a todos para o almoço. Companheiros e companheiras, dando continuidade à nossa reunião, comunico o recebimento do convite fornecido pelo nosso companheiro Augusto César Zeferino, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, nos convidando para a sessão especial do dia 9 de setembro do corrente ano, quando ocorrerá o lançamento dos livros Memórias do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, de autoria de Isa Vieira da Rosa Grissaro, e A Festa do Divino na Enseada, de Roberto Rodrigues de Menezes. Na ocasião, ocorrerá também a abertura da Mostra de Artes dos artistas plásticos Átila Ramos, Jorge Alberto Peixoto e Iberê Condeixa, no Espaço Cultural Casa José Boatê. Então, dia 9 de setembro, às 19 horas, no Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, na Avenida Ercílio Luz. Passado o recado o convite do nosso companheiro Zeferino. Vamos deixar nosso secretário se atender ali. Recebemos o e-mail da APADEV enviando as fotos para nós, agradecendo a presença de todos. Então eu já tomei a liberdade de responder o e-mail do companheiro. Isso. Não, foi para o companheiro. É isso, Cláudio Biasio. Inclusive, me comprometi a encaminhar o certificado, que já se encontra aqui. Mandei agradecer demais, até dando os parabéns, porque é um trabalho muito bonito, trabalho feito para eles. Nós que estivemos lá, Tronca, Fernando,
Aqui só o Alceu, Maria, eu, a Márcia, vimos o trabalho bonito que é feito naquele local. Então já foi respondido e creio que na semana que vem, no máximo, já terá sido encaminhado todo o material para eles, bem como para o Paulo e Lamelau, para o filho dele, o André, e para os outros Rotary Clubs. Companheiros, passo agora a palavra ao companheiro Newton Cunha para o sorteio do vinho. Comunico que o nosso vinho está acabando, vamos ter que conseguir patrocínio de alguém aí para doar uma caixinha de vinho. Se alguém conhece algum supermercadista, algum atacadista, algum revendedor de bebidas, me comunique, eu faço um ofício oficial do Rotary, em papel timbrado do Rotary, e vou pessoalmente lá ver se a pessoa quer fazer a colaboração para o nosso projeto. Não acredito! Não acredito! 3-0 é a primeira vez, não é? 14, não, 14 aqui. Não consta. É o barão. Sabia que tinha alguma coisa errada. Mas eu acho que eles deviam fazer uma homenagem pro quarteiro. Eu concordo. Concordo. Aquiles, vamos lá. Não, mas aí também não dá, né? Sacanagem. Ah, não tá pagando? Então, agora bate Vamos lá, olha aqui. A comunidade disse, eu vou fazer a comparação sutil. Eu tomei um monte daquele que nós compramos no Chico do Hotel. Seis meses tarde. Quer dizer que o Yamandu que está... Quero ver se eu conhecia o Belize. Belize pertencia ao México. Belize. Era do México, ele sempre falou do México. Diz que é muito bonito, é um dos países que tem, é um dos países do mundo que tem as melhores qualidades de vinho. Vida, de vida. Saiu uma pesquisa agora que o melhor lugar para se morar e viver Gabriel. Não sei como é feita essa pesquisa, mas Eu estou no topo. tem uma pessoa
Agora eu vou fazer. Aí aproveita para Santiago de Compostela e já faz o caminho. Ah, mas isso aí é Aí visitamos lá. Depois voltei a Lisboa de Dando continuidade à nossa reunião, em homenagem, como entramos na Semana da Independência, hoje eu trouxe eu fui pesquisar no Google o que é independência. Segundo Wikipédia, independência em política, o conceito de independência de um país ou território é a conquista e manutenção de sua soberania política e econômica, que pode ser absoluta ou relativa. A independência absoluta diz respeito aos estados que possuem integral governo de seus atos, no plano interno, regido ou não pelo Estado de Direito. Diz-se relativa a independência quando o ente goza de determinadas competências que lhe são exclusivas e que devem ser respeitadas pelo ente hierarquicamente superior, por exemplo, o Estado ou província em relação aos municípios. Ou, em casos excepcionais, os Estados sob intervenção internacional, como o Haiti sob a intervenção da ONU. Mas, para falarmos mais sobre independência e conhecermos um pouco mais da história do nosso país, passo a palavra para o companheiro Wesley Collier, que vai nos falar sobre o tema Independência do Brasil, Fatos Desconhecidos. O nosso companheiro Wesley dispensa apresentações e leitura de currículo, uma vez que já é extremamente conhecido por todos. Então, fique à vontade, companheiro. Muito obrigado por já estar aqui. Essa palestra foi redigida antes da série Independência do Brasil da Rede Globo. Portanto, as semelhanças são coincidências geométricas. Jazemos por muito tempo nas trevas. Hoje vemos a luz. Triunfa e triunfará a independência brasílica, ou a morte nos há de custar. O Brasil será escravizado, mas os brasileiros não. Porque enquanto houver sangue em nossas veias, há de correr. E primeiramente, hão de conhecer melhor o rapazinho e até que ponto chega a sua capacidade, apesar de não ter viajado pelas cortes estrangeiras. Peço a Vossa Majestade que mande apresentar esta carta às cortes. As cortes que nunca foram gerais e que são hoje só de Lisboa. Deus guarde a preciosa saúde de Vossa Majestade, como todos nós brasileiros desejamos. Sou de Vossa Majestade, com todo o respeito, filho que muito o ama e súdito que muito o venera. Pedro. Carta escrita 22 de setembro por Dom Pedro a Dom João VI, 22 de setembro de 1822. Por que Dom Pedro usa o termo rapazinho nesta carta? O que eram as cortes se ele estava se dirigindo ao pai, rei de Portugal? O que Napoleão Bonaparte tem a ver com a independência do Brasil? Dom Pedro era de fato mulherengo? Vamos recordar um pouco dessa história. Dom Pedro nasceu em 12 de outubro de 1798, quando o fenômeno Bonaparte começava a mostrar sua força. Seu pai, Dom João, era príncipe regente há 6 anos, em consequência da loucura da rainha Dona Maria. Sua mãe, Carlota Joaquina, era filha do rei da Espanha, Carlos IV.
curiosidade histórica. A família real era muito feia. Tão feia que o embaixador da França, após visitá-los, registrou em seu diário que não havia um só rosto gracioso naquela família, à exceção do príncipe Dom Pedro. Durante os 8 primeiros anos de vida de Dom Pedro, os exércitos napoleônicos varriam a Europa sem respeitar fronteiras, tratados ou linhagens ilustres. Em 1807, só a Inglaterra não capitulara, e Portugal se mantinha livre porque se declarava neutro, embora torcesse pela Inglaterra. No dia 12 de agosto, Napoleão Bonaparte deu um ultimato. Se até o dia 1º de setembro Portugal não fechasse seus portos aos ingleses, não prendesse todos os seus súditos e não lhes confiscasse as propriedades, seria invadido. À custa de muitas humilhações, Dom João postergou o prazo até novembro, pensando em vir para o Brasil. Sua indecisão era tanta que a palavra decisiva foi dada pela rainha louca. Ou vamos todos ou não vai nenhum. Calado e ressentido, o povo lisboeta assistiu a família real abandonar Portugal. Embarcaram em 27 de novembro de 1807 com metade do dinheiro circulante em Portugal, 60 mil livros, quadros, pratarias, 350 lacaios e de 10 a 15 mil nobres e cortesãos. Vieram em 16 navios de guerra e 30 navios mercantes, escoltados por 4 navios de guerra britânicos. Por falta de vento, a frota teve que esperar no Rio Tejo. Enquanto isso, o Marechal Junot, aquele mesmo que disse que nunca vira a família tão feia, que derrotara a Áustria e a Rússia, tomava Lisboa à frente de 23 mil soldados. Junot mandou instalar canhões na Torre de Belém, que muitos aqui conhecem, e tentou pôr a pique a esquadra que fugia. Como só acertou um tiro, caiu em desgraça com Napoleão. Após 54 dias em que a Casa Real Portuguesa correu o risco de simplesmente desaparecer no Atlântico, fizeram a escala em Salvador. Ali Dom João decretou a abertura dos portos às nações amigas. Nada demais. A adoção dessa medida era natural, já que com Portugal ocupado, era impossível manter comércio com a coroa portuguesa. Como consequência, a colônia do Brasil passou a ter autonomia de comércio e os brasileiros passaram a ver Dom João como um benfeitor. Em 8 de março de 1808, a família real desembarcou no Rio de Janeiro, em meio à alegria da população que os recebeu com fogos, rojões e urras. Ao desembarcar, Dona Carlota Joaquina disse: "Que horror! Antes Luanda, Moçambique ou Timor?" A multidão curiosa tudo acompanhou, desde os gritos alucinantes da rainha louca até as cabeças raspadas dos cortesãos em consequência de uma epidemia de piolhos à bordo. O Rio não estava preparado para receber tão ilustres visitantes. Casas foram requisitadas e marcadas com as iniciais PR, de príncipe regente. E o povo inocente sentia-se honrado por isso. Com o passar do tempo, e vendo que aquilo era permanente, revoltou-se e começou a traduzir as letras PR por "ponha-se na rua" e "propriedade roubada". A família real se instalou na Quinta da Boa Vista, cedida por um rico comerciante. O Rio foi remodelado e 8 anos depois tinha já certo ar imperial. Vieram vários artistas franceses, entre eles Debré. Dom João incentivou as artes e a vida de cientistas e naturalistas estrangeiros. Em agosto de 1808, o Duque de Wellington, comandando o exército anglo-luso, expulsou os franceses de Portugal e ficou sendo governado pelo general inglês William Beresford. A segurança do trono da família real passou a ser elemento de barganha da Inglaterra, o que obrigou Dom João a cobrar menos impostos dos produtos importados da Inglaterra do que aqueles vindos de Portugal. Começou aí um longo período de preponderância inglesa sobre o Brasil. Ao mesmo tempo, a empolgação inicial da população ia se transformando em insatisfação. Os principais cargos eram ocupados por portugueses, enquanto os brasileiros eram compensados com títulos nobiliárquicos. Os custos cresciam. Diariamente eram abatidas 612 aves para as refeições reais. Para cobrir os gastos, os impostos eram aumentados. A emissão de moeda sem lastro levou o Banco do Brasil à falência 11 anos depois de fundado. A imagem popular de Dom João era ridícula. Um homem sujo comendo coxas de frango o dia todo. Aliás, dizem que ninguém na Casa Real, no Rio, em Lisboa, lembrava do dia em que ele havia tomado um banho de português. Suas coceiras tornavam-se motivo de pilhéria, coçava o corpo todo e, o que era pior, no ritual da beija-mão, os súditos não escapavam. Em janeiro de 1809, para se vingar de Napoleão Bonaparte, Dom João invadiu e tomou a Guiana Francesa, que permaneceu sob domínio português por 8 anos. Em 1815, Dom João elevou o Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarve. Em 1817, eclodiu a Revolução Pernambucana, de inspiração republicana e maçônica. Foi declarada uma república separada do Brasil
que durou até maio, quando os separatistas foram derrotados pelas tropas portuguesas. Também em 1817, Dom João tomou a banda oriental do Uruguai e dizem que, influenciado por Dona Carlota Joaquina, a esposa, que se sentia no direito de exigir a regência das colônias espanholas na América, já que era filha do rei deposto da Espanha, Dom João incorporou ao Brasil aquele território que todos sabemos com o nome de Província Cisplatina. Aliás, sobre Carlota Joaquina, diz a história que teve 9 filhos com Dom João, com quem casou aos 10 anos de idade. Dizem que 5 desses filhos não eram de Dom João, que parece, a isso não dava a menor importância. Após uma briga com o rei, mudou-se para uma casa na praia de Botafogo, onde tomava banho nua. Teve vários amantes, e dizem que até mandou matar a mulher de um deles. Deu para fumar diamba, hoje conhecida como maconha. Só saía às ruas precedida por um séquito de seguranças que obrigavam os súditos a se ajoelharem. Voltando a Dom João, ele tinha problema dos dois lados do Atlântico. Aqui os gastos sem controle e a escassez de produtos nos centros urbanos faziam com que o trono perdesse apoio junto ao povo. Em Portugal, os patrícios humilhados pela ocupação inglesa também se sentiam abandonados pelo rei, que mesmo depois das derrotas de Napoleão Bonaparte em 1814 e 1815, preferia permanecer no Brasil. Em Portugal começaram a surgir movimentos de libertação. Em 1818, surgiu no Porto uma sociedade chamada Sinédrio, da qual muitos maçons faziam parte. O general Pérez Forte viajou para o Brasil para obter mais poderes de Dom João. Na sua ausência, ocorreu a revolta constitucionalista do Porto, que convocou a nação a fazer uma constituição. Os representantes do povo concluíram as Cortes Gerais Extraordinárias, que se posicionaram pelo retorno de Dom João e pela dissolução do Reino do Brasil. Dom João não queria retornar a Portugal e decidiu mandar Dom Pedro. Os militares se posicionaram contra e pressionaram. Pará, Bahia e Maranhão se declararam autônomos. Com receio de se ver destituído do poder, Dom João, depois de muita hesitação, alguns historiadores dizem que ele era o radical da cautela. Resolveu cumprir as determinações das cortes e concordou em voltar para Lisboa. Na madrugada do dia 26 de abril de 1821, após 13 anos no Brasil, Dom João embarcou de volta para Lisboa, levando tudo que se achava no direito de levar, incluindo 60 milhões de cruzados sacados do Banco do Brasil, além de diamantes que estavam sob a guarda do banco. Não adiantou o povo correr ao cais gritando: olho vivo, pé ligeiro, vamos a bordo buscar o dinheiro. Dom Pedro usou forças militares para dispersar os manifestantes. Após pôr os pés no navio, Dona Carlota Joaquina disse, batendo um sapato contra o outro: nem nos sapatos quero como lembrança a terra do maldito Brasil. Dom João, ao despedir-se do filho, disse: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me has de respeitar, do que para alguns aventureiros. Dom Pedro assumiu a regência. Mas quem era Dom Pedro? Era o primeiro na linha de sucessão. Apesar disso, sua educação foi relaxada. Estudou apenas latim, francês, música e pintura, e nada mais. Criou-se solto num desleixo tido por alguns historiadores como quase criminoso. Andava sozinho na mata, brigava contra as crianças, caiu de cavalo inúmeras vezes e teve diversos ataques de epilepsia. Para completar, bulinava as escravas. A seu favor, tinha um bom coração e era despojado. Tocava alguns instrumentos, mas frequentava lugares mal afamados, com seu melhor amigo Francisco Gomes da Silva, o Chalaça, sujeito beberrão, violento, capoeirista e mulherengo, que depois veio a ser seu secretário particular. A partir de 16 anos, Pedro adquiriu fama de insaciável. Dizem alguns que Dom Pedro teve ou tentou ter relações sexuais com qualquer mulher que via pela frente. Engravidou uma freira. Para cumprir compromissos reais, com 19 anos, casou com Dona Leopoldina, filha do imperador da Áustria. Mas só lhe foi fiel nos 2 primeiros anos. Dona Leopoldina lhe deu 6 filhos em 9 anos e morreu grávida do 7º. 3 anos depois, Dom Pedro casou pela segunda e última vez. Seu casamento com Dona Amélia durou 5 anos e lhe deu uma filha. Teve outros 6 filhos reconhecidos e mais 5 não reconhecidos, num total de 17 filhos. Após assumir a regência, o príncipe passou a acordar às 5 horas da manhã e a cuidar dos negócios do reino. Tornou-se com 23 anos o centro da vida política brasileira. Dom Pedro ganhava prestígio junto à população e se sentia encorajado a desafiar as determinações das cortes, que queriam que ele deixasse o Brasil e fosse passear pela Europa para aprofundar sua educação e um dia ocupar o trono português. Os brasileiros que sonhavam com a liberdade prestigiavam Dom Pedro. Os jornais o apoiavam.
foram criados dois partidos, o Partido Brasileiro e o Clube da Resistência. Enquanto as cortes portuguesas pressionavam para que Dom Pedro deixasse o Brasil, as elites brasileiras pressionavam para que ele desobedecesse Lisboa. Em 1º de janeiro de 1822, os paulistas lhe entregaram um manifesto regido por José Bonifácio, pedindo que permanecesse no Brasil. Em 9 de janeiro, o presidente da Câmara do Rio lhe entregou um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas, também lhe pedindo que ficasse. Dom Pedro decidiu-se e a data ficou conhecida como o Dia do Rio. Aí se tornou mais evidente a influência da maçonaria nas atitudes de Dom Pedro. A mesma maçonaria dos ideais liberal-democráticos que inspiraram o lema liberdade, igualdade, fraternidade, e que assumia em todo o mundo civilizado posição revolucionária contra o absolutismo. Os partidos políticos brasileiros eram um mero ajuntamento de pessoas. A imprensa era fraca, a sociedade civil não estava organizada. Eram as lojas maçônicas que canalizavam as inquietações nacionais. A loja maçônica Comércio e Arte tornou-se o principal centro da propaganda emancipadora. Gonçalves Leda e José Bonifácio influenciaram muito Dom Pedro, mas tinham opiniões diferentes quanto ao modus faciente da independência. No dia 5 de fevereiro, Dom Pedro proibiu o desembarque de soldados portugueses no Brasil. Em 4 de maio, decretou que qualquer ordem vinda de Portugal necessitava do seu cumpra-se. No dia 13 de maio, recebeu o título de protetor e defensor perpétuo do Brasil. Em 3 de junho, convocou a Assembleia Constituinte. Em 1º de agosto, nomeou um novo ministério com José Bonifácio à frente, que assim pôde articular o processo da independência. Aliás, algumas palavras sobre José Bonifácio. Vejam que interessante. Era baixinho, curvado, grisalho, vaidoso, enérgico, teimoso, ateu e mulherengo. Era mineralogista reconhecido internacionalmente, especialista em agricultura, filosofia, etnologia indígena, economia e sociologia. Foi exilado por Dom Pedro por 6 anos, mas depois voltou e foi tutor dos filhos de Dom Pedro. José Bonifácio também foi professor da Universidade de Coimbra e é considerado o mais ilustrado dos políticos brasileiros de todos os tempos. Também em 1º de agosto, Dom Pedro assinou um manifesto aos povos do Brasil, escrito por Gonçalves Leda, que dizia em um trecho: não se ouça, pois, entre vós um outro grito que não seja a união, não retumbe outro eco que não seja a independência. No fim de agosto, Dom Pedro teve que ir a São Paulo para conter uma agitação. Dona Leopoldina assumiu a regência no Rio de Janeiro. A viagem era a cavalo e durava vários dias. Curiosidade, nesta viagem, Dom Pedro conheceu Domitila de Castro Canto de Melo, que foi sua amante por 7 anos. Enquanto isso, chegavam novas ordens de Lisboa, com as velhas determinações para que o príncipe voltasse a Portugal. Dom Pedro era chamado de rapazinho e brasileiro. Aliás, brasileiro, nós deveríamos ser chamados de brasilianos. Eiro é um sufixo que significa, que é muito aplicado a profissões, ferreiro e outros. Tanto que em inglês nós somos Brazilian, na Itália brasiliana, no México brasileiro. Né? Interessante isso. Enquanto isso, chegavam novas ordens de Lisboa. Dom Pedro, então, era chamado de rapazinho brasileiro. Dona Leopoldina decidiu avisar Dom Pedro e ela escreveu ao marido insinuando que ele deveria tomar algo mais do que medidas de água morna. E José Bonifácio escreveu: nada temos a esperar de Portugal a não ser escravidão e horrores. As cartas chegaram a Dom Pedro quando ele estava já a caminho do Rio, descansando às margens do riacho Ipiranga. Dom Pedro reuniu a guarda de honra e falou: amigos, as cortes de Lisboa nos oprimem e querem nos escravizar. Deste dia em diante, nossas relações estão rompidas. Naquele momento, Dom Pedro preparava-se para tomar a decisão mais importante de sua vida. Desde os 9 anos vivera no Brasil. Aqui tivera seus primeiros cavalos e suas primeiras mulheres. Amava o país e parecia o homem certo para torná-lo uma nação independente. Foi justamente isto que ele fez. Arrancou a insígnia portuguesa do uniforme, sacou a espada e as margens plácidas do Ipiranga, num brado heróico e retumbante, disse: por meu sangue, por minha honra e por Deus, farei do Brasil um país livre. Ergueu-se nos estribos, alçou a espada e afirmou: brasileiros, de hoje em diante nosso lema será independência ao norte. Eram 16 horas e 30 minutos do dia 7 de setembro de 1822 e o sol, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria naquele instante. Viva o Brasil! Excelente, Foi um cativo
O encerramento não podia ser melhor. A título de piada, mas com tristeza, desde que o nosso país foi administrado de uma forma esculhambada pelo Monteluco, não mudou até hoje. Não muda até hoje. Tanto que, se naquela época era brasilianos, o sufixo que mais caberia hoje é brasilianus. Né? Wesley, primeiro eu gostaria de agradecer o auxílio do seu clube na campanha dos remédios. Os remédios colaborou, já foi entregue lá na penitenciária, nós agradeceram demais. Então foi uma campanha que funcionou e deu certo. Graças a pessoas como essa. Muito obrigado, companheiro. E também, pela palestra de hoje, Independência do Brasil, fatos desconhecidos. Eu vou pedir licença para falar mais uma coisa, que é uma curiosidade histórica, que quando eu fazia a pesquisa, eu descobri. Por que Dom Pedro tornou-se imperador do Brasil e não rei? Já que Portugal tinha rei, já que ele era filho de rei, ele era da dinastia e ele seria rei, como foi depois. Eu fui pesquisar, ele preferiu o título de imperador porque imperador era um título militar dado pelos romanos aos generais vitoriosos, que Júlio César adotou. E daí deu César, czar, né, tudo que tem. E imperador significa sagrado ou consagrado pelo povo, em oposição a rei, que é apenas uma dinastia, tem sangue e vai ser. Ele não, ele quis imperador, até porque também se mirava em Napoleão Bonaparte. Não é isso? Então, por isso que ele foi imperador do Brasil, não rei, como seria o hábito seria de se esperar. Muito obrigado. Vamos lá. Sempre se aprende um pouco mais. Companheiros, chegamos ao fim de mais uma reunião. Agradeço a presença da Thalita, esposa do Newton, já nossa contariana, o Luiz Fernando Ferreira, que se comprometeu a ingressar no nosso clube aqui, que agora ainda esse ano ele vai virar nosso companheiro, e o Tronca assinou embaixo, mas o Tronca vai ser o padrinho. Se a Dinorá deixar, se não a Dinorá vai ser a madrinha, isso a gente... Ao André, obrigado, bem-vindo. E a Luz Carpim, nossa companheira do Rotary Club de Florianópolis, Amizade. Muito obrigado a presença de todos, um bom dia, e assim convido a todos para, de pé, saudarmos o pavilhão nacional e encerrarmos a nossa 11ª reunião.